Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã, amém? Deus é bom, nos permite estar aqui, nos reúne aqui. Quando a igreja de Deus se reúne, os olhos do Senhor se voltam para a nossa reunião. Os ouvidos do Senhor se voltam para a nossa reunião. E Deus se alegra com os louvores. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E nós vamos adorar o Senhor nessa manhã, como fazemos toda semana aqui. É sempre um privilégio estarmos juntos, lembrando que nós não viemos até esse lugar para assistir um culto. Nós viemos aqui para oferecer um culto. Então, antes de você avaliar, antes de você ficar observando todas as coisas que vão acontecer por aqui, lembre-se disso. Você é um adorador, você oferece o culto, você entrega a oferta de louvor no altar do Senhor. E não importa o que aconteça, ofereça o louvor, ofereça o seu coração. Nessa manhã nós vamos adorar um Deus vivo. Eu convido você a se colocar em pé, convido você a se desligar agora de tudo que possa tirar a sua atenção, tudo aquilo que possa desviar a sua atenção da adoração, do louvor, da entrega, da comunhão. Esqueça nesse momento e vamos juntos erguer aqui um louvor ao Senhor, no altar do Senhor. Nós estamos juntos hoje para isso. Deus é bom, Deus é bom, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Canta. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele é nossa alegria. A alegria de toda a terra. Temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor.
e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cornélia Arnolda Johanna Ten Boom, para os mais íntimos, Corrie Ten Boom. Ela era de uma família cristã calvinista e aos 5 anos de idade ela pediu para que Jesus entrasse no coração dela. Ela era uma holandesa resistente que, junto com a sua família, ela acolheu os judeus e salvou alguns judeus durante a Segunda Guerra Mundial na casa dela. E depois de um certo tempo, eles foram simplesmente descobertos pelos nazistas e eles foram presos. Dali da Holanda, eles foram transferidos para o campo de concentração na Alemanha. E lá, ela tinha uma Bíblia escondida e, em momentos oportunos, ela pedia para Jesus dar a oportunidade de falar do amor de Deus. Quando ela foi solta, ela viveu mais um tempo aí falando sobre Jesus. E ela conta mais tarde que a sua soltura foi simplesmente um erro burocrático. E uma semana depois que ela foi solta, as prisioneiras que estavam junto dela foram mortas. E lá em 2017 eu tinha um caderninho com Jesus que eu anotei uma frase que ela tinha. Eu simplesmente não sabia a história de vida dela. E a frase é mais uma pergunta que fala assim: a oração é nosso volante ou um pneu sobressalente? Eu não sei muito bem sobre carro, mas um pneu sobressalente é basicamente um pneu de reserva quando um pneu que você está usando fura. E esse pneu ele fica ali guardado, né, no porta-malas, na bagageira, e quando esse pneu fura, a gente utiliza esse pneu sobressalente. Isso me fez pensar no tempo de oração que eu tenho com Deus, na minha vida de oração. Será que a gente não deixa simplesmente a coisa mais importante que a gente pode ter na bagageira até que um dia a gente vai utilizar? A nossa vida de oração ela é muito importante. E a gente tem dado o nosso melhor da forma como a gente pode. Os atributos de Deus, como que a gente vai descobrir os atributos de Deus na nossa vida se não estivermos condicionados à nossa vida de oração com Deus? E que a gente não dê ao tempo ou à circunstância a chance de roubar o melhor que a gente pode ter. Corrie, ela simplesmente, todos os dias ela falava que ela orava e a cada passo que ela dava, a cada atitude que ela tomava, ela estava em oração. E o que mais me chama a atenção é que a circunstância que ela estava é totalmente diferente da nossa. Ela estava num campo de concentração, com a pressão, eu me colocando no lugar dela, com a pressão que ela vivia ali, ela simplesmente entregava a vida dela aos pés de Jesus. A nossa vida espiritual ela não pode estar condicionada à nossa vontade. Não pode estar condicionada a simplesmente a gente viver a nossa vida e só utilizar quando for necessário, for conveniente para a gente. Que a gente possa não só refletir na vida de Corrie, mas também na nossa vida de oração. Como que ela está hoje? Eu convido vocês com esse pensamento a se ajoelhar para falar com Jesus. Papai, muito obrigada pela honra da Tua presença. Muito obrigada por nos amar. Que nós possamos transformar o nosso coração e permitir que o Senhor transforme o nosso coração para que a nossa vida de oração possa ser o nosso volante, possa ser a primeira coisa que a gente pense ao acordar. Jesus, estamos aqui de coração abertos, que nós possamos nos aprofundar mais no nosso relacionamento e que nós possamos entender que o Senhor é um Deus próximo e não um Deus distante, que o Senhor é um Deus acessível e não que está longe da gente. Obrigada, papai, por mais um dia e que nós possamos dar prioridade à nossa vida de oração. Isso é que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queremos o teu nome engrandecer,
agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Em um parque, estava com minha filha e no momento, ela virou para mim e disse assim: pai, por que nós temos que dar dinheiro para a igreja? E aí, de uma forma simples, eu pude explicar para ela que é um momento também de gratidão de todos os recursos que o Senhor nos dá. E em seguida ela falou: que legal, né, papai? Sim, isso é maravilhoso. E em seguida eu perguntei: o que você quer ganhar de aniversário? E ela me surpreendeu. Ela disse: papai, eu quero ajudar os pobres. Esse vai ser o meu presente de aniversário. Você não quer nenhum brinquedo? Você não... Não. Eu quero ajudar os pobres. Todos os recursos que o Senhor nos dá, nós temos que devolver. E essa devolução nos ajuda a ajudar a outras pessoas. E essa é a função de nós cristãos. Deus nos ensinou isso, a ajudar a outras pessoas. Diante disso, pense: o que estamos ensinando para os nossos filhos? Como estamos sendo fiéis ao nosso Deus diante dos ensinamentos que estamos dando às nossas crianças? Podemos, nesse momento, contribuir, ajudar as outras pessoas através da chave Pix, celebrando ao Senhor, através também do QR Code, você que está aí em casa, e participar desse momento solene, gostoso, maravilhoso. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos. Estou aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu pra fazer o teu querer.
majestoso Deus, que habita nas alturas dos céus, mantenedor de tudo, Criador do universo, colocamos em Tuas mãos, ó Pai, o controle das nossas vidas. E ajuda-nos, ó Pai, a sermos melhores pais, melhores irmãos, maridos, esposas. E que a nossa vida seja totalmente entregue, ó Pai, a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos muito de Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós hoje estamos usando a estrutura da Nova Semente para fazer uma gravação especial para um projeto meu diante da Novo Tempo. A gente ainda não sabe se o projeto vai ser aprovado, mas nós estamos na fé que vai. Principalmente quando eles verem o tanto de gente linda reunida num lugar só aqui, que é vocês. Povo bonito. Todo aquele que é salvo pela graça de Jesus é lindo. Amém, igreja? Amém. Portanto, se alguém disser que você é feio, você repreenda em nome de Jesus. E diga assim: eu fui salvo, rapaz. Eu fui salvo, estou coberto da graça. Tem coisa mais linda do que essa. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o momento que a gente vai adorar a Deus juntos e ao mesmo tempo gravar essa canção. Então eu peço a você que se envolva no louvor, que se coloque em pé agora e que deixe fluir a adoração nesse instante. Cristo é tudo, Cristo é o centro do Evangelho. Tudo que está escrito no Evangelho é sobre Jesus. É sobre como Ele desceu dos céus e nos salvou aqui, pagou o preço diante de Deus pela nossa salvação. É tudo sobre Jesus. Cristo é o centro. Amém, igreja? Nós adoramos a Cristo porque Ele nos salvou, Ele nos redimiu. Ele é o nosso Deus, nosso Senhor. Cristo é o centro. Cristo é tudo sobre Jesus. Impossível para mim do pecado escapar. Há inclinações em mim que me levam a falhar. É preciso um poder que opere em meu interior. Instrução que eu possa ter a cultura do vencer
justiça que me alcança, Cristo, a minha esperança, não mais eu que vivo, na cruz a minha vida teve um fim, é tudo sobre ele, é Cristo em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei porque de Deus amor a mim se revelou, por qual razão o Salvador pra si me resgatou. Calmos dias em, se lutas eu terei, mas eu sei em quem eu creio, eu sei, estou bem certo que é poderoso pra guardar Jesus voltar. Se de manhã se a tarde vem pra me levar ao lar, mas eu sei guardar o meu tesouro até o fim chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar agora.
E essa canção que a gente vai cantar e gravar agora é uma canção muito especial. É uma canção que se chama Eu Não Abro Mão. Não abro mão de crer. Não abro mão de confiar no Senhor. Não abro mão. E quando a gente não abre mão, é mesmo que, ainda que os ventos soprem contra, ainda que o mar avance, ainda que as circunstâncias da vida sejam vorazes, eu não abro mão de confiar. Ainda que você esteja num leito de hospital, não abra mão de confiar. Ainda que você esteja na pior, ainda que o dinheiro não apareceu, ainda que as coisas sejam difíceis e muito difíceis, não abra mão de confiar. Porque o Senhor é fiel, amém? Amém, igreja? O Senhor é fiel. Deus continua cuidando de cada um de nós. Eu espero que essa canção fale muito forte ao seu coração. Eu não te seguirei por teus milagres. Os milagres podem não acontecer. Eu não te seguirei para ter a cura, pois na fraqueza em mim se aperfeiçoa o teu poder. De fé em fé caminham os meus pés, pois nada agrada mais o teu querer. Não necessito ver o mar se abrir, eu só preciso crer. Eu não te seguirei pra ter riquezas, tua cabeça que nem teve onde repousar. Eu não te seguirei pra ter destaques, és o rei que veio ao mundo pra se humilhar. E o servo não é mais que seu senhor, e é honra para mim poder por ti sofrer. Não necessito ver o sol brilhar, eu só preciso crer. Eu não abro mão de crer em ti, não abro mão de confiar. Firmado estou na tua destra, é fiel. Eu não abro mão
Assim como você está, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, como é bom nós estarmos aqui diante da Tua presença. E como é bom nós termos a certeza de que o Senhor se achega até nós para tocar a nossa vida, para nos transformar e principalmente para falar com cada um de nós. Que ao refletirmos sobre a Tua palavra, nós possamos ouvir a Tua voz, recebermos o toque do Teu Santo Espírito e que tudo que continue acontecendo aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por esse momento e que de fato possamos ter um encontro real e transformador contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia que se reúne a cada sábado com o objetivo de nós termos um encontro real e transformador com o nosso Deus. E como é bom receber todos vocês aqui. Hoje, mais uma vez, a casa está cheia e existem pessoas ali querendo entrar. Então, se você tem um assento aí do seu lado, você pode levantar a sua mão, porque aí um diácono vai saber que está liberado, ele vai conduzir alguém, temos alguns aqui. Se não for pedir muito e você tiver disposição para fazer isso, tiver um lugar que fique mais ao centro, e você puder ir para o centro para liberar as cadeiras da fileira, do corredor, isso vai ajudar também a eles encontrarem e identificarem esses lugares. Temos pelo menos mais umas 30 pessoas ali fora, nós vamos tentar acomodar a todos, senão a gente vai preparar um mezanino com a transmissão lá também. É muito bom receber você aqui. Eu estou vendo, cadê? Eu tinha encontrado aqui. Cadê o Rogério? Está aqui o Rogério Araceli. Lembrei? É isso. Vocês moram em Goiânia ainda? Amigos de Goiânia visitando a gente, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Tem mais alguém que está vindo de algum lugar fora da cidade de São Paulo? Aqui, o senhor está vindo de onde? De Ilhéus, Bahia, olha só. Nova Semente mesmo, alcançando o Brasil, vocês aqui? Bate! Eu curti um calorzinho aqui com a gente, seja bem-vindo, viu? Tenho muitos amigos gaúchos. De onde você está vindo? Do Toronto, Canadá, olha só que maravilha, Nova Semente Internacional, vocês aqui? Curitiba, nossa terra, nossa família está lá. Rio de Janeiro, Tatuí, vocês lá atrás? Viamão, Rio Grande do Sul. Olha só, que bacana, é muito bom, um prazer imenso recebê-los aqui. E você que de repente está nos assistindo, é de qualquer outro lugar do Brasil, não é aqui da capital paulista, faça planos para um dia você vir conhecer a nossa comunidade, você vir ter essa experiência de louvor que presencialmente é diferente do que estar assistindo em casa. E para nós vai ser uma grande alegria poder receber você aqui e participar conosco desse momento de louvor e de adoração. Eu quero começar a nossa reflexão de hoje contando para vocês uma história que eu conheci há algum tempo, que era a história do Oriosvaldo. Tem alguém com esse nome aqui, não? Oriosvaldo, um nome incomum, por isso a história me chamou a atenção já pelo nome. E o Oriosvaldo, ele era um camarada que até um certo tempo ele tinha e levava uma vida normal, até que ele começou a enfrentar um problema. E o problema que o Oriosvaldo passou a enfrentar é que ele não conseguia mais dormir às noites. E eu não sei se você já passou por isso, mas esse problema realmente incomoda, mexe com o seu humor, mexe com tudo. Mas ele não conseguia dormir, não é porque necessariamente ele tinha insônia, ele tinha sono, mas por que ele não conseguia dormir? Porque quando ele se deitava na cama, estava quase pegando no sono, ele tinha a sensação de que tinha alguém embaixo da cama. E aí ele ia olhar para ver se tinha alguém embaixo da cama e ele constatava que não tinha ninguém, voltava a cabeça no travesseiro e tentava pegar no sono. E aí quando ele estava quase pegando no sono, vinha aquela sensação de novo de que tinha alguém embaixo da cama. E isso o incomodava tanto que o que ele fazia? Ele ia dormir embaixo da cama. E aí ele pegava o travesseiro, ia para baixo da cama, e lá embaixo da cama, quando ele estava quase pegando no sono, ele tinha a sensação de que tinha alguém em cima da cama. E é por isso que ele não conseguia dormir. Porque ele ficava assim, indo para baixo da cama, para cima da cama, e ficava incomodado demais, não conseguia lidar com aquilo, e passava a noite sem claro. Até que um dia, passeando no centro da cidade, ele reencontrou um amigo de infância.
E aí, conversa vai, conversa vem. O amigo disse para ele que tinha se tornado um psicólogo. E aí esse amigo disse, ele aproveitou, você é psicólogo? Deixa eu te contar uma coisa aqui então. Estou enfrentando essa dificuldade, esse problema aí. E aí o psicólogo, você precisa realmente de uma terapia. Eu posso acompanhar você, fazer esse tratamento com você para te libertar disso aí. Tá aqui o meu cartão, entre em contato lá no consultório, marca uma consulta e eu acompanho você, ajudo você. Aí o Oriosvaldo ligou lá, e aí ele precisava de umas consultas a mais e tudo. Eu sei que ele falou, olha, R$1.500 por mês vai ficar meio pesado para mim agora. Acabou não marcando a consulta e não indo lá fazer a terapia para resolver esse problema. Mas um dia o Oriosvaldo foi cortar o cabelo. E aí aqueles papos de salão, né? Papo de barbeiro, de cabeleireiro. Ele contou para o cabeleireiro o problema que ele estava enfrentando. E falou, mas aí ia ficar R$1.500 por mês, a consulta, o tratamento não tem essas condições e tal. E aí o amigo falou assim, faz o seguinte, se você me der R$10, eu resolvo o seu problema. Ele falou, não, você está brincando. Ele falou, estou falando sério. Dá R$10 que eu resolvo o seu problema. Só que eu preciso ir lá na sua casa. Não, tá bom. Acrescentou R$10 ao corte ali, levou o amigo cabeleireiro lá na casa dele, e o amigo cabeleireiro foi lá e cortou os pés da cama e resolveu o problema. Simples, né? Simples. A nossa vida já é por demais complicada. E o que as pessoas desejam é uma solução simples. E a simplicidade é algo que me encanta e talvez encante você também. E a simplicidade, ela tem encantado, na verdade, muitas pessoas e tem sido diferencial de muitas empresas, de muitos produtos. Quem é da minha geração passou por uma série de transições aí, mas vai se lembrar dos aparelhos de rádio e dos aparelhos eletrônicos em geral da década de 80, 90. E naquela época, quanto mais botões e quanto mais luzes, melhor. Mas de um tempo para cá, o que foi acontecendo com esses aparelhos e com esses produtos? Eles foram ficando cada vez mais simples. Mas não é um simples de piegas, de medíocre, de simplista ou simplório. É um simples de sofisticado, de moderno. E eles trabalharam muito esse conceito da simplicidade. Tanto é que hoje você tem a maioria dos celulares que não tem nem botão. Você simplesmente toca na tela, ela ativa tudo ali. E hoje o simples é melhor. Você vai comprar um móvel para sua casa, quanto mais simples, parece ser mais bonito, mais sofisticado. As pessoas buscam por soluções simples para a sua vida. Repito, não simples, pequeno, medíocre, simplista, mas simples, adequado, fácil. Ninguém quer comprar um aparelho e ficar uma semana inteira, já não é costume da nossa cultura mesmo, né? Mas ninguém gostaria de comprar um produto e ter que ficar uma semana lendo o manual para depois usar. Precisa ser simples, intuitivo. E sabe que é isso que me chama a atenção na vida de Cristo? Porque Jesus, ele escolheu um lugar simples para nascer. Jesus Cristo andava com pessoas simples. E os ensinamentos de Jesus, eles também são simples. Os ensinamentos da sua palavra. E como eu mencionei anteriormente, aos produtos e aos móveis e essas coisas materiais, os ensinamentos simples de Jesus não são simples também por serem medíocres, piegas, pelo contrário. Apesar da simplicidade desses ensinamentos, eles são profundos, eles são sofisticados. A simplicidade de Jesus, ela é capaz de confundir um doutor da lei, mas ela é capaz de dar sabedoria ao simples e ao humilde de coração. Essa é a simplicidade dos ensinamentos de Jesus. Isso sempre me fascinou. A simplicidade com a qual Jesus transmitiu esses ensinamentos para cada um de nós. E existe um texto na Bíblia que eu reporto ele como um dos textos mais simples da Bíblia, mas também um dos mais profundos. E eu confesso para vocês que esse texto por muito tempo me intrigou. Porque eu lia esse texto e pensava, não pode ser tão simples assim. E nós, seres humanos, a gente tem uma capacidade, né? Capacidade
de complicar aquilo que é simples. Entrega uma coisa simples na nossa mão, a gente vai complicar. E aí o bom professor é aquele que torna algo complicado algo simples. E Jesus tinha esse poder. E eu, ser humano como sou, lia esse texto e pensava, não é possível, não pode ser tão simples assim. Um tema tão precioso, tão profundo como a salvação não pode ser tratado de uma maneira tão simples. Tem que ter algum asterisco, tem que ter uma letrinha pequena que a gente não conseguiu ver, mas não, ele é simples assim. E se você está curioso aí ou curiosa para saber qual é esse texto, abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 45. Isaías, capítulo 45. Enquanto você acha o capítulo e antes de falar qual é o texto, eu vou só lembrar um pouco desse contexto aqui. Deus está conversando com o profeta Isaías a respeito da condição do povo, que era cíclica, né? O povo estava com Deus, começava a assumir para a sua experiência algumas práticas que iam afastando o povo de Deus, e aí Deus precisava levantar um profeta, um libertador no meio do povo, alguém que trouxesse advertências para o povo, para então o povo se voltar para Deus, se reconciliar com Deus. E esse ciclo, ele acontecia vez após vez, de afastamento e retorno, afastamento e retorno. E aqui o povo, com a sua idolatria, num contexto de cativeiro, num contexto de distanciamento de Deus, num contexto de lançar mão da religiosidade de outros povos que traziam para a sua adoração outros deuses, Deus vai dizer algo para esse profeta a respeito da salvação do seu povo e daquilo que poderia fazer a diferença na realidade do seu povo. E Deus vai dizer assim no verso 22, olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sede salvos. O que Deus está pedindo para o povo fazer? Para olhar para Ele. E qual seria a consequência disso? Salvação. E eu olhava para esse texto e pensava assim, não pode ser só isso. É só isso mesmo? É só isso mesmo que eu preciso fazer para ser salvo? É só isso mesmo que precisa acontecer? Será que um simples olhar pode fazer tanta diferença assim? E eu pensava, o que tem mais? E eu fui refletir a respeito disso. Fui pesquisar mais a respeito disso. E um texto que me abriu um leque para entender o impacto e a profundidade disso que Deus estava falando com o profeta foi 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E Paulo vai dizer assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo algo que uma escritora americana colocou da seguinte maneira, pela contemplação nós somos transformados. E isso me acendeu uma luz de um possível caminho para entender o que Jesus estava querendo dizer, ou melhor, que Deus estava querendo dizer para o profeta. Quando ele diz, olhai para mim e sede salvos, o apóstolo Paulo vai dizer que quando nós contemplamos alguma coisa, e nesse caso aqui a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. E o que é glória? E aí eu me valho da definição que um professor meu do seminário, o pastor Rubem Aguilar, deu sobre glória, a definição que ele apresentou para nós. O que é glória? E ele dizia que glória é o conjunto de atributos que torna uma pessoa excelente, isso é glória. E Deus é glorioso por conta dos atributos que Ele tem, que Ele reúne. E quando Paulo vai dizer isso aqui, nós somos transformados de glória em glória, é que ao contemplarmos a glória do Senhor, ou seja, ao contemplarmos os seus atributos, nós somos transformados por esses atributos. E desenvolvemos naquilo que é possível ao ser humano,
esses atributos também de bondade, enfim, de tudo que existe na pessoa da divindade. Então ele vai abrir esse caminho para dizer que nós somos transformados pela contemplação. E aí a pergunta que eu faço para você é: para onde você tem olhado ou para quem você tem olhado? Porque a verdade é que você vai ser transformado à imagem e à semelhança daquilo ou do que você contempla. E é só você olhar quem está fazendo sucesso e veja quantas pessoas tentam replicar o que essas pessoas fazem. No corte de cabelo, no jeito de se vestir, na maneira de se comportar, porque você é transformado à imagem daquilo ou do que você contempla. E a contemplação, ela é tão poderosa, o efeito dela, que ela pode transformar e minar os seus conceitos, os seus princípios e os seus valores. Quer ver alguns exemplos? Você vai alugar um filme, e aí eu vou pegar uma referência que é mais de quem é da minha geração mesmo. Você vai assistir um filme, e aí esse filme tem uns caras bonitinhos lá, um Brad Pitt, um George Clooney. Tem esses carinhas ali, não sei se o Matt Damon estava nessa também ali, mas você vai ver uns caras bonitinhos, não estão ainda no nível do Pastor Igor, mas são bonitinhos os caras ali. Você vai assistir o filme dele, só que 11 Homens e um Segredo. Eles fazem parte de uma quadrilha que pratica assaltos. E aí o filme ele vai te envolvendo de tal maneira que no meio do filme você está torcendo para um crime dar certo. É assim ou não é? Eu vou usar um outro exemplo, que não é muito do nosso costume, mas a título de exemplo só. Isso serve tanto para novela, quanto pode servir para uma série também, mas na novela eu acho que isso é mais característico. Embora eu não assista, mas eu ouço os comentários, eu sei. Tem novela sem traição, sim ou não? Não tem, tem que ter uma traição ali para dar o ibope, para dar uma... Mas como que acontece o enredo do negócio ali? Tem uma família, aquela família margarina, né? Propaganda de margarina, uma família bem constituída, bem estabelecida, o esposo ama a esposa e tal, e de repente na trama aparece a figura da outra. E a outra começa a dar em cima desse camarada que é casado. Num primeiro momento você, cristão, seguidor dos princípios e valores da Bíblia, você olha aquilo e você fala, não pode, está errado esse negócio. Mas aí a trama vai se desenvolvendo de tal maneira que a mulher começa a fazer papel de má e a outra começa a fazer papel de boazinha. E aí quando você se dá conta, você está torcendo para ele terminar com a esposa e ficar com a outra. É assim ou não é? Porque a gente vai contemplando aquilo. E aquilo vai se tornando algo normal para nós. A gente pode falar de tsunamis. Eu me lembro quando aconteceu aquele primeiro que matou milhares de pessoas. E vieram outros na sequência. No primeiro o mundo se chocou. Mas nos demais... as pessoas tratavam isso como um número. A gente não se impressionou mais. Olha o Covid. Começou assustando todo mundo. Depois, todo dia se falando disso. É natural que o impacto dessas informações causem menos estrago ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente se depara tanto com isso, que isso tem o poder de minar os nossos conceitos, os nossos princípios e até mesmo os nossos valores. Quanto mais você se expõe a uma coisa, mais ela se torna algo normal para você. Porque a contemplação, ela tem o poder de fazer isso. De transformar os nossos conceitos, os nossos princípios e nossos valores. E aí a pergunta, quem você tem contemplado? Para quem você tem olhado? Porque você vai ser transformado à imagem e à semelhança daquilo ou do que você contempla. E aí eu começo a entender a profundidade daquilo que Jesus falou e as implicações disso. Porque para olhar, você tem que se voltar para aquilo. Você tem que dedicar tempo para aquilo. Porque você bate o olho é uma coisa, agora para você olhar e perceber, você dedica tempo para isso. Você se volta para isso. Para que você tem se voltado? Onde você tem passado mais tempo? Olhando, contemplando. E nós temos um inimigo que quer nos afastar de contemplarmos a glória do Senhor para desenvolvermos em nós esses atributos. E dentro dessas suas artimanhas, ele vai colocar uma série de coisas à nossa volta para a gente olhar mais para essas coisas do que para Cristo. Sabe por quê? Porque ele sabe que se você olhar para Cristo,
você será salvo. E veja, é simplesmente olhar, é simplesmente se voltar para Cristo, é só isso. Porque aqui não está dizendo, se volte para Cristo e guarde todos os sábados e você vai ser salvo. Não, isso não é condição. Olha para Cristo, mas resolva os seus problemas primeiro, para depois você ser salvo. Não é isso que está dizendo. O texto está dizendo, olhe para Cristo, se volte para Cristo e você vai ser salvo. Por quê? Porque o resto não depende mais de você. Salvação é o que Ele vai fazer a partir daí. A primeira coisa que você precisa fazer é olhar para Ele, é se voltar para Ele, o resto é com Ele. O resto é com Ele. Para quem você tem olhado? E aí o inimigo vai te cercar de um monte de coisa que não são coisas ruins, mas são coisas que simplesmente vão tomar o seu tempo para que você olhe para essas coisas e não para Cristo, porque ele sabe que se você olhar para Cristo, você vai ser salvo. E aí ele faz você olhar mais para a sua conta bancária do que para Cristo. Ele faz você olhar mais para o seu relacionamento do que para Cristo. Ele faz você olhar mais para a rede social do que para Cristo. E uma frase que é atribuída a um pregador norte-americano chamado John Piper faz muito sentido dentro desse contexto. E ele vai dizer que o Facebook, o Instagram, o Twitter, que agora nem é mais Twitter, né? Agora é o X, no final das contas eles vão servir para uma coisa: para provar que a ausência de uma vida de comunhão e de oração não foi por causa de falta de tempo. As redes sociais, essas coisas que nos cercam, no final das contas, elas vão servir para evidenciar que a ausência de uma vida de comunhão e de oração não foi por falta de tempo. Para quem você tem olhado. E dentro dessas armadilhas, ele vai fazer você olhar mais para você mesmo do que para Cristo. Vai se preocupar mais com as curtidas, com os likes, com os compartilhamentos, do que com ter uma vida de comunhão com Cristo Jesus. E pensando ainda a respeito disso, quando Deus diz, olhai para mim e vocês vão ser salvos, eu fico pensando, será que realmente isso é tão impactante? Eu já entendi, pela contemplação nós somos transformados, mas qual é o impacto disso na vida prática e real? Vá comigo até o Evangelho de João, no capítulo 7. Eu não sei se você já prestou atenção nessa história, porque várias vezes eu tinha lido os evangelhos, mas essa história não tinha ainda me saltado, eu passei muito rápido por ela. Mas, olhando para essa história, à luz do que nós estamos tratando aqui, o que aconteceu aqui é impressionante. Isso é muito impactante. Evangelho de João, capítulo 7. E nós vamos ler o verso 32 primeiro. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Era a festa da Páscoa. Jesus e uma multidão tinham ido para Jerusalém. Mas para não causar tumulto na cidade, Jesus se retira da cidade e vai pregar no campo. E muitas pessoas vão lá para ouvir Jesus. Muitas pessoas vão acompanhar. Porque estava numa época e numa fase do ministério de Jesus onde ele arrastava multidões por onde ia. E isso incomodava os líderes religiosos da sua época, os fariseus, os sacerdotes, que não viam na figura daquele homem o Messias. E o que eles fazem? Incomodados com tudo isso, incomodados porque ali tinham muitas pessoas, imaginando a hipótese de uma possível rebelião contra o poder estabelecido, eles se preocuparam. E o que eles fizeram? Chamaram guardas e deram uma ordem muito clara para esses guardas: agora vocês vão até onde Jesus está pregando e tragam-no preso aqui. Eles pediram isso para os guardas. Eram pessoas treinadas a fazerem isso, porque eles eram os responsáveis pela segurança da cidade, principalmente do templo. Eles eram preparados para isso, eles já tinham feito isso várias vezes, já tinham prendido as pessoas. Eles tinham equipamento para isso, tinham força para isso, tinham quantidade para isso. E eles foram lá para cumprir essa ordem que tinha sido dada para eles. Vão lá e prendam Jesus. E eles foram. Só que quando eles chegaram onde Jesus estava pregando para aquela multidão, eles fizeram uma coisa que fez toda a diferença nessa história.
Sabe o que eles fizeram? Eles olharam para Jesus. E quando eles olharam para Jesus, eles ouviram Jesus dizer as palavras que estão registradas ali a partir do verso 37, onde diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eles vão até onde Jesus estava. E eles olham para Jesus, eles contemplam a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. E eles ouvem Jesus falar essas palavras. Simples palavras. Sabe o que aconteceu? Verso 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Eles voltaram sem Jesus. Eles não cumpriram a missão que foi confiada a eles. Eles voltaram de mãos vazias. Por que vocês não trouxeram Jesus preso? E olha a resposta deles no verso 46. Responderam eles: porque jamais alguém falou como esse homem. Quando eles chegaram ali e viram Jesus, Jesus despertou algo no coração desses homens que fez toda a diferença. E aí eu começo a entender aquilo que Deus falou lá para o profeta Isaías: olhem para mim e vocês serão salvos. Para quem você tem olhado? Porque a contemplação da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus tem o poder de nos transformar à sua imagem, à sua semelhança, como disse o apóstolo Paulo. De desenvolver em você aquilo que havia no coração de Cristo em termos de pensamentos, sentimentos, emoções. E isso vai se refletir na sua conduta e você vai se tornar mais parecido com Cristo. Mas a questão é para onde você tem olhado, para quem você tem olhado, quem você tem contemplado. Isso é tão importante, essa questão do olhar, que Jesus, lá em Lucas 17, numa conversa com os discípulos a respeito de salvação, a respeito de vida eterna, a respeito do novo céu e da nova terra, ele vai dizer em Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Você se lembra da mulher de Ló? Lembra? O que aconteceu com ela? Ela se transformou numa estátua de sal. Ela, o seu esposo, as suas filhas moravam numa cidade chamada Sodoma, que era ali Sodoma e Gomorra, 2 cidades próximas. Cidades essas que tinham se afastado do Senhor. E quando você lê o contexto disso em Gênesis 19, você vai perceber ali que o ser humano já tinha se afastado e assumido para si uma condição deplorável. De maneira que anjos vão à casa de Ló para avisar que Deus ia operar juízo sobre a cidade. E aqueles homens da cidade estão dispostos a violentarem até mesmo os anjos que assumiram ali uma figura humana. Essa era a condição de Sodoma e Gomorra. Mas como Deus tinha encontrado um coração sincero e justo na família de Ló, você se lembra da história? O anjo os coloca à porta da cidade e dá uma ordem para eles: agora vocês vão e não olhem para trás. Não olhem para trás. E eles começam a se afastar da cidade. E à medida que vão se afastando, o fogo começa a descer do céu. Deus vai operar juízo sobre os moradores de Sodoma e Gomorra. E o que acontece com a mulher de Ló? A Bíblia diz que ela olhou para trás. E ela se transformou numa estátua de sal. Agora existe um detalhe interessante quando você vai ler o texto no hebraico. No texto original. Porque no texto original, o que o anjo diz, na verdade, não é só não olhe para trás. Ele usa 2 expressões ali. E essas expressões têm que ver o seguinte: não olhe, não permaneça. O que o anjo estava querendo dizer era: leva a vida de vocês para uma outra realidade, para um outro lugar. E quando a Bíblia diz que ela olhou para trás,
Esse gesto de ter olhado para trás, com esses termos que são usados ali, dá a entender para nós que ela não só olhou para ver o que estava acontecendo na cidade, mas se voltou para tudo que ela tinha vivido ali. Se voltou para tudo que aquilo representava para ela. Ela olhou desejando estar lá, querendo permanecer lá. E essa é uma implicação do olhar. Para você olhar para alguém, você tem que se voltar para essa pessoa. Você tem que se direcionar para essa pessoa. Para quem você tem se direcionado? Para quem você tem olhado? Porque o convite de Deus para mim e para você hoje é: olhem para mim e vocês serão salvos. E como pastor eu atendo muitas pessoas para aconselhamento, para lidar com momentos difíceis, com dúvidas, com incertezas. Pessoas às vezes desanimadas na fé. Sabe onde está o ponto da maior parte desses problemas enfrentados? A maior parte dessas coisas que nós sentimos e que vem como consequência na nossa vida é porque nós deixamos de olhar para Cristo. Isso não significa que os problemas não acontecerão. Ele mesmo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então assim, eu tenho aflição, mas para quem é que eu tenho que olhar? É para Ele. Porque não é que olhando para Ele eu não vou ter os problemas, os obstáculos, é que olhando para Ele eu vou conseguir transpor tudo isso. Eu vou ter clareza para olhar para as situações da vida, porque Ele ajusta o foco da minha vida. Ele me ajuda a olhar para mim mesmo, para as pessoas, para as situações de outra maneira, de outra perspectiva. Por isso Ele diz: olhem para mim. E aí quando a gente olha para Ele, a gente ajusta o foco. E eu poderia mencionar aqui tantas histórias. Olha a diferença daqueles homens que foram espiar a terra prometida. 12 homens. Eles foram olhar a terra e eles voltaram para dar um relatório para o povo. Você lembra o nome de 2 deles só? Josué e Calebe. E o nome dos outros? Porque eles olharam para aquilo com foco desajustado, olharam para os gigantes que haviam na terra, da perspectiva deles para o gigante. Mas Josué e Calebe olharam da perspectiva de Deus. Eles olharam primeiro para Deus. E aí Deus fez os gigantes parecerem pequenininhos. O mesmo vai acontecer com Davi. Quando vai enfrentar Golias, o exército inteiro tremendo, Saul tremendo. Por quê? Porque não olharam para Deus primeiro. Aí Davi olha para Deus, e quando Davi olha para Deus, o gigante fica pequenininho. Para quem você tem olhado? Quando você olha para as pessoas, quando você olha para si mesmo, quando você olha para as coisas materiais, aí a gente sente vontade de sair da igreja, a gente sente vontade de abandonar a fé, a gente sente vontade de um monte de coisas. Mas quem olha para Cristo não tem essas vontades. Porque Cristo ajusta o foco. Cristo ajuda a gente a olhar para situações e para a vida de uma perspectiva diferente, que é a perspectiva que Ele vê as coisas. Para quem você tem olhado? A questão é que quando eu olho para Cristo, eu entendo o meu valor. Quando eu olho para Cristo, eu entendo que eu sou um filho amado do Senhor. E talvez eu esteja falando para alguém que tem se olhado no espelho, e talvez alguém tenha acordado e se olhou no espelho e se achou um lixo. E tem se olhado no espelho e tem pensado: eu não tenho valor algum, eu não sirvo para nada. Você precisa olhar para Cristo, porque Cristo vai ajustar o seu foco. Cristo vai ajudar você a entender realmente quem você é e qual é o seu valor. Por isso, apesar de ser um verso tão simples, é um verso tão poderoso. Quem aqui? Estou vendo vários casais. Você lembra como foi quando vocês se apaixonaram? Lembra? Vocês se lembram?
Eu aposto que vocês acordaram de manhã, se olharam no espelho e falaram assim: hoje eu vou começar a amar alguém. Foi assim ou não? Não é assim que acontece, né? Como é que é? De repente, os olhares se cruzam e você começa a sentir um negócio que você não estava sentindo até então. Você começa a sentir uma coisa diferente. Deu aquele choquinho, né? Bateu aqui dentro. É isso que acontece quando você olha para Jesus. Quando aqueles guardas foram até lá para prenderem Jesus, eles sentiram algo diferente. Porque é isso que acontece quando você olha para Jesus. Ele é diferente. Ele vai despertar dentro de você uma coisa incontrolável. Porque isso depende dele, não depende de nós. Foi isso que aconteceu com aqueles guardas. Quando eles olharam para Jesus, Jesus despertou no coração deles uma coisa que eles não tinham sentido. De maneira que eles não conseguiam fazer aquilo para o qual eles foram treinados. Eles não conseguiram pegar um homem. Por quê? Porque teve resistência do povo? Porque a multidão não deixou? Não. Foi porque esse homem fez uma coisa aqui dentro. Ele mexeu aqui dentro. Foi por isso que a gente não conseguiu. Porque a gente nunca ouviu alguém falar como ele falou. É por isso. Como eu repeti, como eu disse, no último sermão que eu preguei aqui. Você pode ler todos os evangelhos, você não vai ver alguém que simplesmente passe por Jesus, porque é impossível simplesmente passar por ele. Quando você tem um encontro com Jesus, você precisa tomar uma decisão. Porque ele vai despertar algo em você. E aí você vai entender o que Paulo vai dizer lá em Efésios 2:8, que ele vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. O que é que não vem de nós? A graça ou a fé? Os dois. As duas coisas não vêm de nós. A graça é Ele quem concede, mas a fé é Ele quem desenvolve em nós. À medida que nós olhamos para Ele, Ele desperta em nós essa confiança que nós podemos ter nele. Então não preciso me preocupar em ter fé, eu preciso me preocupar em olhar para Cristo, porque se eu olhar para Ele, Ele vai desenvolver isso em mim, porque Ele vai gerar essa confiança em mim. O segredo da nossa vida, da nossa caminhada, é fazer aquilo que Paulo vai dizer, olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É mantermos o nosso olhar fixo no Mestre, Cristo Jesus. Davi entendeu isso. Davi, ele pecou, ele adulterou, deixou de olhar para o Senhor e ele pecou, adulterou com Batseba. E aí ele se arrepende disso, ele vai escrever um salmo de arrependimento com relação a isso, o Salmo 51. Leia esse salmo depois e marca lá quantas vezes Davi pede para não adulterar mais. Mas eu vou dar um spoiler para você aqui. Sabe quantas? Nenhuma. Porque a luta dele e que a nossa também não é contra os atos pecaminosos, contra as ações. Mas sabe o que ele vai pedir naquele salmo? Senhor, não me retires da tua presença, nem me afastes do teu Santo Espírito. Porque ele entendeu que o que ele precisa não é mudar só o comportamento por si só. Ele precisa estar na presença de Cristo, porque a contemplação vai transformar, e aí ele vai deixar de se afastar de Cristo e os sintomas do pecado vão deixar de aparecer. Ele entendeu que o que ele precisava é olhar para Cristo. E eu pergunto para você, para quem você tem olhado? Você tem se voltado para Cristo e para a sua palavra? Porque não há como olhar para Cristo de outra maneira que não seja a leitura da sua palavra, a oração, o testemunho. É assim. É através de um tempo de comunhão a cada dia, olhando para a pessoa de Cristo através da sua palavra, que você vai contemplá-lo na beleza da sua santidade.
Isso não significa que você não vai ter problemas, porque Ele garantiu isso para nós. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então olha para quem venceu. A questão não é que você não vai ter problema e dificuldade, a questão é que olhando para Ele, Ele vai te ajudar a passar por esses problemas e essas dificuldades. E não vai ser desistindo, não vai ser pulando fora do barco, não vai ser correndo. E não vai ser se afastando dEle, da sua comunidade de fé cristã, não vai ser assim. Porque o sentido da vida com Cristo é para isso aqui. É para a gente fazer diferença a partir daqui. Mas a questão é para quem você tem olhado. Então, se você passa por essas lutas, olha para dentro de você e se pergunta para quem você tem olhado. Com quem você tem passado mais tempo. Porque quando você olhar para Ele, Ele vai ajustar o seu foco. Quando você olhar para Ele, Ele vai trabalhar em você. E Ele vai moldar você. E vai fazer você mais parecido com Jesus. Nós vamos cantar sobre isso agora. Quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos ali qual é o nosso valor. Você entende o preço que foi pago por você na cruz? Ali o céu deu o que tinha de mais precioso, deu o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Por isso nós precisávamos olhar todos os dias para a cruz, contemplarmos o sacrifício que foi feito ali. Contemplarmos o que Jesus fez ali por cada um de nós, porque ali nós vamos entender qual é o nosso valor. Nós vamos entender que não éramos dignos. Mas Cristo Jesus nos fez assim. Porque Ele se entregou, Ele pagou o preço. Você vale o precioso sangue do seu Salvador, Cristo Jesus. Eu quero convidar você a cantar conosco. Enquanto estivermos cantando, eu quero convidar você a contemplar a cruz de Cristo Jesus, a pessoa maravilhosa dele. E abre o teu coração. Deixa Ele fazer de você uma pessoa mais parecida com Cristo Jesus. Andei tão cego, sem o certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas meus olhos abri e a olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. As
sou digno, não sou digno, pela graça, reconheço, não sou digno, pela graça, eu fui salvo, reconheço, não sou digno, pela graça, eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça, eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça, eu fui salvo. Pai querido, no nosso coração, profunda gratidão por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Porque quando olhamos para a cruz de Cristo Jesus, podemos entender ali que somos amados pelo céu, a ponto de o Senhor ter dado o seu Filho para morrer no nosso lugar. Muito obrigado pela salvação que encontramos na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. E que possamos voltar não somente os nossos olhares, mas também a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser para o Senhor, a fim de que, pela contemplação da beleza da Tua santidade, possamos ser transformados e nos parecermos mais com Cristo Jesus, a ponto de recebermos de Ti tamanha transformação, que possamos ser salvos no nome de Cristo Jesus. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, ó Deus. Abençoa os momentos que se seguirão do Conviva, onde vamos compartilhar aquilo que o Senhor tem feito conosco. E depois, ao sairmos, ao voltarmos para os nossos lares, ao encararmos a semana que vai se iniciar diante de nós, que realmente possamos fazê-lo na Tua presença, e que possamos viver assim todos os dias da nossa vida, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. Que Deus te abençoe e que você siga na presença dEle.